Bater papo é bacana, conversar é importante, mas psicologar é imprescindível. Se este conteúdo te despertar insights e reflexões, curta, comente e se inscreva neste canal. Assim você dará oportunidade a outras pessoas de também ressignificarem as suas vidas. Existe um poder que quase ninguém domina porque ele exige algo que a maioria não tem: autocontrole. Não é o poder de falar melhor, de argumentar mais rápido ou de vencer discussões. É o poder de não responder. E talvez isso soe estranho num mundo onde todos sentem a necessidade de reagir imediatamente a tudo. Mas a verdade é simples e dura. Quem responde a tudo vive sendo guiado pelos outros. Quem escolhe quando responder assume o controle. Desde cedo, somos treinados a acreditar que ficar em silêncio é perder, que não responder é sinal de fraqueza, que deixar a última palavra com o outro é humilhação. Mas isso é uma das maiores ilusões sociais já criadas. Porque na prática, quem reage no impulso entrega sua mente, seu tempo e sua energia para qualquer pessoa que saiba apertar os botões certos. Observe com atenção. Quem te provoca quer uma coisa só: reação. Não importa se é raiva, defesa, explicação ou justificativa. Qualquer resposta alimenta o jogo. Qualquer reação valida o ataque. E é exatamente por isso que não responder desarma, confunde, quebra o ciclo, retira o poder de quem tenta te controlar emocionalmente. O poder de não responder não nasce da indiferença vazia. Nasce da consciência, da clareza de saber que nem tudo merece espaço dentro de você. Nem toda opinião precisa de resposta. Nem toda provocação precisa de defesa. Nem todo ataque precisa de combate. Algumas coisas precisam apenas morrer no silêncio. A maioria das pessoas vive em estado reativo. Alguém fala algo, elas respondem. Algo acontece, elas reagem. Uma mensagem chega, elas sentem urgência. Uma crítica aparece, elas se explicam. Isso não é viver. Isso é sobreviver em alerta constante. É viver como refém do ambiente. Quando você aprende a não responder, você quebra esse padrão. Você cria espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço mora o poder. Porque ali você escolhe. Escolhe se vale a pena. Escolhe se faz sentido. Escolhe se aquilo merece sua energia. No começo, não responder dói. Dá uma sensação estranha, como se você estivesse se anulando, como se estivesse deixando algo passar, como se estivesse perdendo o controle. Mas com o tempo, você percebe que é exatamente o oposto. Quem não responde no impulso está no controle absoluto da própria mente. Existe um respeito silencioso que surge quando as pessoas percebem que você não reage como esperado, que você não se explica, que você não entra em qualquer discussão, que você não se desestabiliza fácil. Mesmo sem entender, elas sentem. Sentem que você não é previsível, que não é manipulável, que não está disponível para jogos emocionais. Responder demais te torna previsível. Quem te observa aprende rapidamente o que te tira do eixo. Aprende quais palavras usar, quais provocações funcionam. Aprende como te controlar. O silêncio estratégico quebra esse mapa. Ninguém sabe mais como te atingir. E isso muda tudo. Não responder também te protege de algo muito comum: o arrependimento. Quantas vezes as pessoas falam coisas no calor do momento e depois gostariam de voltar atrás? Quantas relações são destruídas por respostas impulsivas? Quantas oportunidades são perdidas por falta de autocontrole? Quem domina o silêncio raramente precisa se desculpar por palavras ditas no impulso. Existe uma força enorme em observar sem reagir, em ouvir sem absorver, em ver sem se envolver. Isso não te torna frio, te torna lúcido, te torna alguém que age por escolha, não por impulso. O mundo é cheio de ruído, opiniões, julgamentos, críticas, comparações. Se você responder a tudo, você se perde, você se fragmenta, você vive espalhado em 1000 direções. O poder de não responder te devolve para o centro, para si mesmo. E aqui está algo que poucos percebem. Quando você não responde, você obriga o outro a lidar com o próprio vazio. A própria provocação volta para ele. A própria intenção fica exposta. Muitas vezes a pessoa percebe que falou demais, que exagerou, que se expôs. E você não precisou dizer uma palavra. Responder é fácil, qualquer um responde. Difícil é sustentar o silêncio sem se sentir menor.
Difícil é confiar que você não precisa provar nada. Difícil é entender que sua dignidade não depende da validação alheia. O poder de não responder também filtra relações. Quem só se aproxima para provocar, testar, drenar ou competir, se afasta quando percebe que não há reação. Quem fica geralmente vem por respeito, por admiração, por afinidade real. O silêncio limpa o ambiente. Você começa a perceber que muitas discussões nunca foram sobre verdade ou justiça. Eram sobre ego, sobre controle, sobre disputa de poder. E quando você sai desse jogo, você vence sem lutar. Não responder não é se calar para sempre. É escolher o momento certo, a palavra certa, a pessoa certa. É entender que algumas conversas só fazem sentido quando existe abertura real. Fora disso, são apenas ruído. Com o tempo, você percebe algo profundo. Quanto menos você responde, mais valor suas palavras têm quando você decide falar. Porque não é impulsivo, não é frequente, não é vazio. É preciso. E isso gera impacto. Existe um clímax silencioso nesse processo. Um momento em que você percebe que já não sente aquela urgência de se defender, que já não se explica automaticamente, que já não reage com raiva, que já não sente necessidade de vencer discussões. Você simplesmente observa e segue. E essa sensação é libertadora. Você entende que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada com quem não agrega, que seu tempo é precioso demais para ser gasto em conflitos inúteis, que sua paz vale mais do que ter razão. Enquanto muitos se desgastam tentando provar algo, você constrói algo. Enquanto muitos falam, você cresce. Enquanto muitos brigam, você evolui. Essa é a diferença entre quem vive no ruído e quem vive no controle. O poder de não responder te coloca numa posição rara, uma posição de vantagem silenciosa. Você não se apressa, não se justifica, não se explica. Você age quando faz sentido. E o mundo começa a reagir a você, não o contrário. Talvez hoje você esteja sendo provocado, testado, pressionado a reagir. Talvez alguém espere sua resposta para continuar o jogo. E talvez você esteja sentindo essa tensão interna. Mas lembre-se, você não deve resposta a quem não te respeita. Não deve explicação a quem não quer entender. Não deve reação a quem quer te desestabilizar. Quando você escolhe não responder, você escolhe crescer, escolhe maturidade, escolhe autocontrole, escolhe sair da multidão, porque a multidão reage. Os raros escolhem. E se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem te atingiu, algo fez sentido, algo despertou. Então agora eu te convido a afirmar isso publicamente, não para provar nada, mas para reforçar esse compromisso interno. Escreve nos comentários: eu escolho o poder de não responder. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa aprender que silêncio estratégico é uma das maiores habilidades que um ser humano pode desenvolver. Nos vemos no próximo vídeo.